Estamos começando mais um episódio aqui no podcast Estação IFB. Hoje no programa Integritude, que é um programa que a gente fala sobre integridade e mudança de atitudes dentro da nossa instituição. Nós convidamos uma pessoa muito especial para falar sobre planejamento. Planejamento, né? O que o IFB faz? Oferta diversos cursos, faz pesquisa, extensão. Tem gestores públicos que tomam conta de todas essas ofertas e a gente se pergunta, podemos mudar o que quisermos? Os gestores, agora que estamos mudando de gestão no IFB, podem mudar os cursos, podem mudar a maneira de oferta, podem inventar o que quiserem? Sim ou não, Valdinar? A nossa convidada é a diretora de Planejamento e Orçamento do IFB, Valdinar. Eu vou pedir para você se apresentar brevemente, fazer a sua audiodescrição para quem não puder nos ver. E a gente vai começar esse papo sobre planejamento dentro do Instituto Federal de Brasília. Bom dia, Haline. Quero agradecer inicialmente pelo convite e a oportunidade de estar desse espaço, de poder estar falando um pouquinho do planejamento, né, e do nosso plano de desenvolvimento institucional, que é a mola mestre da instituição, né, e vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher morena, de 1,54 m, estou usando um coque, né, cabelo preso, uma blusa verde e uma jaqueta preta. E eu também, que toda vez esqueço no comecinho, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher também baixinha, de cabelos pretos e cacheados, estou usando uma blusa verde e hoje muito animada para a gente falar do planejamento, que é uma coisa que faz tempo já que eu queria falar, e nós acabamos de ter aprovado pelo Conselho Superior do IFB, que é a instância máxima de decisão colegiada, né, com representação de docentes, técnicos, comunidade externa, sociedade, né, estudantes. Então, todo esse grupo de pessoas tomam as principais decisões. E eles tomaram recentemente a decisão de aprovar o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que é um documento muito importante que traça a rota de decisão, de estratégia, de planejamento do que faremos nos próximos anos. O PDI, como chamamos carinhosamente o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, é um documento muito importante, mas eu vou pedir a Valdinar para dizer para nós qual é a maior importância desse documento e os principais temas que ele traz dentro dele. Bom, o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, né, ele foi aprovado recentemente na reunião ordinária do Conselho Superior, de 20 de junho. Né? Depois disso, teve alguns ajustes e foi publicado recentemente, disponibilizado na página do IFB, no dia 31 de julho de 2023. De 2023. Nós temos no site, na página oficial da instituição, um espaço destinado ao PDI. Então, lá vocês podem acessar todo o processo de construção desse documento, desde o cronograma, as etapas que passaram, as comissões envolvidas, né, a parte de participação da comunidade, enfim, todos os itens que pautaram a construção desse processo. O PDI ele é um documento essencial para a instituição, né? Ele é um documento que é obrigatório para todas as instituições de educação superior, de ensino superior, né? Ele traz tudo que a instituição faz e pretende fazer num dado período de tempo. Desde a questão do histórico da instituição, das questões pedagógicas, né? Da estrutura organizacional, do planejamento estratégico em si, da estrutura, da infraestrutura, tanto física quanto tecnológica, também dos planos, das políticas que a instituição tem, dos planos que a instituição desenvolve, da oferta de curso, do tema da questão de orçamento e execução financeira, né? Execução financeira e orçamentária.
Então, assim, é um documento muito vasto e muito rico. Sim, é um documento gigantesco, né? Justamente por tratar de tantos temas. Ele traz quem somos nós, o que fazemos, quantos prédios temos 10 campi mais a reitoria, né? Qual é o nosso planejamento financeiro, orçamentário, estratégico, mesmo sabendo que podem ocorrer imprevistos, corte orçamentário, qualquer coisa, mas estamos planejados, né? Isso. E além disso, lá estão as nossas políticas pedagógicas, né, que é uma parte fundamental da nossa escola, porque o Instituto Federal oferece cursos de nível médio, técnico, integrado ao ensino médio, superiores de graduação, pós-graduação, e apesar desse planejamento estratégico ser um documento que é obrigatório para instituições de nível superior, o nosso PDI é ainda mais robusto porque ele trata, obviamente, dos outros níveis de educação que a gente oferta aqui no IFB, que é o maior volume, inclusive, né? Sim, 50% dos nossos cursos são voltados para o curso de ensino médio, que é o maior público que nós atendemos. Então, lá estão quais são as nossas estratégias para garantir a permanência e o êxito dos estudantes, para garantir inclusão, para garantir respeito, para garantir inovação nos cursos, para garantir participação na gestão. E falando em participação, né, esse documento foi feito a muitas mãos, porque não adianta reunir um grupo de 5 pessoas e planejar os próximos anos de uma instituição tão gigantesca como a nossa, né? Então, o público que a gente atende é a comunidade de todo o Distrito Federal e até o entorno, né, de pessoas que vêm de fora estudar no IFB. E as pessoas que chegam aqui são acolhidas por nossos servidores, colaboradores, todos norteados por esse documento, que é o nosso planejamento estratégico, o Plano de Desenvolvimento Institucional do IFB. Só que a cada 4 anos a gente tem esse novo documento aprovado, né? Porque a gente passa 4 anos executando o que foi planejado. E acho que começamos em 2009. Geralmente são 5 anos, Aline, o 5. tempo de vigência de cada PDI. E isso é uma inovação que a gente trouxe para esse novo documento, que foi estender um pouquinho esse prazo, de 5 para 7 anos. Então, o PDI atual, anterior, teve vigência de 2019 a 2023, e esse que acaba de ser aprovado e publicado, terá vigência de 2024, a partir de 2024 até 2030. Então, temos 7 anos planejados nesse processo, né, que teve um longo cronograma de participação, não só interna, de muitos servidores participaram, os gestores do IFB passaram horas se reunindo, discutindo cada objetivo estratégico que a gente estava planejando e, além disso, foi aberta uma consulta pública para toda a comunidade colaborar. Depois de receber essas contribuições, nós fizemos, né, várias outras reuniões para avaliar aquelas contribuições, incluir, incorporar as que fossem pertinentes, válidas e legais, né? Porque a gente ainda tem que se basear pelas normas que orientam nossas atividades. E depois de tudo isso, devolvemos uma resposta para as pessoas que participaram da consulta pública, dizendo por que sim, por que não, o que foi incorporado, o que não foi. Então, é um processo tão rico para a democracia, né? E falando em democracia, a gente acabou de trocar a gestão do IFB. Então, temos novos gestores que vão terminar o ano de 2023 ainda seguindo o planejamento do PDI, nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que está vigente, e a partir do ano que vem, esse grupo de gestores vai seguir o nosso novo planejamento, que está cheio dessas inovações, né? Então, quer comentar um pouquinho sobre essa riqueza? Então, inclusive, em outubro, né, ocorre o planejamento do ano subsequente, ou seja, em outubro a gestão, teoricamente, para planejar suas ações, que é o nosso planejamento de curto prazo, o PDI é o planejamento de longo prazo, né? Mas anualmente a gente tem o planejamento de curto prazo, que é o plano de ações voltado para o atingimento da missão institucional e das metas estabelecidas para cada indicador. Então, em outubro, essa nova gestão que acaba de ser empossada vai já trabalhar o planejamento de 2024 com base nesse PDI que acaba de ser aprovado. E
E o que mais a gente tem de novidade no PDI, que agora tem um pouco mais de vigência, né? Antes era 5, agora 7. É bom que a gente respira melhor, pensa mais a longo prazo, né? No onde queremos chegar, o que que a gente quer da nossa escola, como a gente quer melhorar ela. Tem algumas outras novidades dentro desse PDI? Teve algumas implementações, né, que a gente pôde promover nesse documento, e uma delas é a vigência, né, que eu já citei para vocês, de que passou de 5 para 7 anos, né. Uma também que a gente pôde aprimorar é a questão do PPI, Projeto Pedagógico Institucional, esse documento que trata de toda a parte finalística da instituição, que é o ensino, né. Então, ele no PDI, até o PDI anterior, esse atual, né, que vai vigir até dezembro de 2023, tinha fragmentos desse documento, ou seja, existia o PPI, um documento à parte, e o PDI, outro documento. Existe uma lei que determina que o PDI deve conter o PPI. Então, nesse novo PDI, a gente trouxe o PPI em sua totalidade para dentro do PDI. Então, é um documento único agora. Querendo a comunidade, querendo conhecer o conteúdo do PPI, ele vai acessar obrigatoriamente o nosso plano de desenvolvimento institucional. Essa é uma novidade. Outra novidade foi a questão da revisão, né? Como a gente vai ter um período de vigência maior, a gente vai implementar revisões anuais. Antigamente, o PDI ele tinha vigência de 5 anos e ocorria uma revisão no meio dessa vigência. Então, ficava muito tempo para se revisar, revisitar as questões do documento. Então, como é um documento vivo, né, e que norteia a instituição, poder ter revisões pontuais anualmente traz a possibilidade de atualização do documento de forma mais tempestiva, porque a ideia é que esse documento que é tão importante para a instituição não seja um documento de gaveta, é um documento que esteja à mesa e sendo consultado recorrentemente. Por isso que a gente veio falar sobre ele, né? Porque a gente gostaria de convidar não só nossos gestores, né, que já estão comprometidos com ele, que já participaram desse processo de construção, mas que utilizem ele durante as suas ações, né, ao longo desses 7 anos, mas também a nossa comunidade, que fique acompanhando, que participe, né? Já falamos aqui diversas vezes dos canais de participação social que a gente tem. Sim. Então, se no nosso PDI está escrito que é uma das nossas metas, nossos objetivos, a garantir a inclusão, o respeito, a diversidade, e a nossa comunidade está vendo que em algum lugar isso não está acontecendo, ou está acontecendo de uma maneira errada, de uma maneira né, incorreta ou separada do nosso planejamento, os nossos canais, ouvidoria, SIC, tem esse papel também, né, de receber essas contribuições da comunidade e, aqui dentro do IFB, cobrar dos responsáveis que mantenham-se dentro do caminho do nosso planejamento, né? Além disso, como você falou, um ano de revisão traz para nós a oportunidade de refazer o caminho traçado, porque acontecem tantas coisas que não estão sob a rota, né? Sob o nosso poder, né? Então, se a gente planeja que daqui a 7 anos a gente quer aumentar, de repente, o número de vagas para determinado curso e uma outra decisão de esfera federal nos impeça de fazer isso, nessas revisões anuais que a gente vai refazer a rota, né? Exatamente. E aí, outra inovação que a gente trouxe para o documento foi incluir nele as políticas institucionais que a instituição detém, né, já realiza, já tem implantadas, né, os planos que são realizados ao longo, né, do ano na instituição. A exemplo das políticas, nós trouxemos a questão da política de internacionalização, a política de comunicação, que também foi recentemente aprovada, né? A política de qualidade de vida, que é a QVT, a política de segurança da informação, que é a POSIC, a política de gestão documental,
política de governança institucional, que é algo que a gente vai desenvolver nesse novo documento, nesse novo PDI, e a política de gestão ambiental. Dos planos, a gente tem como exemplo o Plano de Desenvolvimento de Pessoas, que é o PDP, né? O Plano Diretor de Tecnologia da Informação, que é o PDTIC, né? O Plano Diretor de Infraestrutura, que é o PDIF, o Plano de Dados Abertos, né? Que também é um canal de transparência ativa, um instrumento de transparência ativa, o Plano de Integridade e tantos outros. São exemplos. Uma outra inovação que a gente trouxe foi a questão de dimensionar, porque até então o documento trazia o dimensionamento da infraestrutura física, não trazia o dimensionamento da infraestrutura tecnológica. Então, nesse documento, a gente trouxe esse dimensionamento da infraestrutura tecnológica também. Tá? Então, no PDI, nós temos os objetivos estratégicos e metas que queremos alcançar. Nós temos o nosso projeto político-pedagógico, que fala tudo sobre o ensino, né? Os cursos que a gente oferta, a estrutura de ensino que a gente tem, as nossas políticas, diretrizes e princípios educacionais, né, do ensino. A gente tem os planos e políticas, né, que são documentos que orientam as nossas práticas. Isso. Então, plano pedagógico, temos o plano de integridade, temos o plano de comunicação, ou seja, nós nos comunicamos e executamos as nossas tarefas a partir desses documentos de diretriz, que agora estão todos dentro do plano de desenvolvimento institucional. O que a gente quer dizer com desenvolvimento institucional? A gente quer desenvolver a nossa instituição a partir de todos esses pequenos documentos e áreas de atuação, e por isso que foi tão importante a participação de tantas pessoas na construção disso, né? Isso. Como você bem falou, Aline, a construção desse documento ele se dá de forma participativa e democrática e participativa, ou seja, toda a comunidade acadêmica é envolvida nesse processo, desde os técnicos, docentes, gestores, alunos, né? Todo mundo é envolvido. Tanto compondo as comissões que conduzem a construção desse documento, quanto via consulta pública, né? Porque tem essa parte de construir o conteúdo, de revisar, enfim, preparar o documento, depois é posto em consulta pública, a comunidade vê a proposta do documento, pode opinar, sugerir, e aí a gente teve o cuidado, a gente tem implantado esse cuidado nos processos, né, de ouvir a comunidade e não só ouvir, mas dar um feedback do que ela contribuiu, né, que é dizer, olha, essa contribuição ela pode ser acatada ou não pode ser por isso, e todas essas devolutivas a respeito dessas contribuições recebidas, elas estão disponíveis no espaço do PDI, no site do IFB, na caixinha lá, participação social. Tem todo o histórico desse envolvimento da comunidade como um todo. Falando em participação, durante as revisões anuais desse nosso plano de desenvolvimento institucional, quem pode participar? É uma ação mais interna, são os gestores que fazem essa revisão anual, ou durante elas também está prevista assim, algum tipo de participação mais aberta? Olha, a ideia é que as revisões elas sejam mais voltadas para a parte interna, né, dos gestores. Os gestores em si, reavaliando o documento, realinhando a rota. Né? Então, vai ser uma coisa mais pontual, não vai ser tão aberta assim, mas provavelmente deve haver um momento de colocar para a comunidade o documento, a versão final do documento revisado e, obviamente, ouvir a comunidade a respeito dos pontos que ali estão sendo ajustados. Então, para quem participa da nossa comunidade, quem tem interesse, né, de colocar seus filhos para estudar, tem gente que tem filho criança que já está esperando a hora de chegar na idade do ensino médio para entrar no IFB, porque é uma escola muito boa mesmo. Eu sou uma dessas. Mas, além de todas essas inovações, a gente tem dentro do nosso PDI um planejamento estratégico mesmo, né? Com algumas metas que são principais que a gente quer alcançar nesses 4 anos. Você quer falar um pouquinho delas? Sim.
uma das peças, né, que compõe o PDI é justamente o planejamento estratégico da instituição, onde a gente define a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores, né, e os objetivos estratégicos que a instituição deve perseguir, os indicadores e as metas que cada um desses indicadores devem ter ao longo desses 7 anos. É uma meta para cada ano desse período, né? Então, foi uma construção bastante rica, bastante participativa, porque todas as comissões puderam participar, houve uma participação massiva de toda a gestão, né, também, e aí a gente pôde definir 8 objetivos estratégicos e 41 indicadores, né, e aí esses indicadores têm as suas metas. E uma inovação também que a gente pôde implementar nesse planejamento estratégico foi a construção da nossa cadeia de valor, que inclusive foi capitaneada a coordenação dessa construção, a condução da construção dessa cadeia de valor por nossa querida Haline. Com a ajuda de outros institutos federais, porque foi um trabalho muito legal. O que é a cadeia de valor, né? É um monte de quadradinhos que dizem quais são as coisas que a gente faz aqui dentro do IFB, quem é responsável por fazer elas, né? E aí isso ajuda a gente a trabalhar melhor, não fazer somente o que é emergência, né? A gente falou isso no programa sobre gestão de riscos, a importância da gente parar de ficar apagando incêndio, fazer as coisas de forma planejada, né? Se preparar para o pior e receber o melhor. Mas essa cadeia de valor realmente ficou muito boa. Ela vai ajudar o nosso plano de desenvolvimento de pessoas, o programa de gestão de pessoas, né, que é uma coisa mais interna, sobre a carga horária de trabalho dos servidores, mas ajuda a gente a entender o nosso lugar enquanto servidor, trabalhando dentro desses grandes processos de trabalho, né? Isso foi uma inovação que eu também fiquei muito orgulhosa. Ficou linda. E, assim, o PDI, convidamos todos a conhecer o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional. É um documento que fala tudo sobre o IFB, então é como se fosse um mapa astral completo do IFB, né? E aí diz quem somos, o que queremos, onde queremos chegar. É importante frisar também, Aline, que da importância, tal a importância desse documento, que é o documento que é considerado quando, nas avaliações que os órgãos externos fazem na instituição, né, o MEC. O MEC, as instituições de ensino, elas são credenciadas, então, quando o MEC vem à instituição fazer a avaliação de credenciamento ou recredenciamento, é o documento é esse documento, o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, que eles têm como base. Então, tudo que ali está é o que é avaliado pelo MEC. Então, tudo que a instituição realize, que porventura não esteja contemplado no documento, deve ser implementado durante as revisões anuais, porque o que está ali é o que vai ser avaliado. Se o MEC está aqui fazendo a avaliação de recredenciamento e, de repente, ali quem está acompanhando esse processo diz, mas a gente faz tal coisa, mas não está no documento, no PDI, o MEC não vai avaliar. Exato. E o Ministério da Educação recentemente avaliou o IFB e tivemos a nota máxima dessa avaliação de cursos superiores, né? E essa avaliação observa qual é a nossa estrutura, qual é a capacidade dos nossos servidores, qual é a qualificação dos nossos docentes, qual é a estrutura de gestão que a gente tem. Isso. E no PDI está tudo lá, né? Então, tudo isso já resolve também aquele desespero de, seremos avaliados, temos que reunir um monte de documentos espalhados, agora está tudo dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional. Exatamente. Então, acho que vencemos aqui o tempo do nosso episódio. Eu queria, na verdade, convidar toda a comunidade interna e externa do IFB, principalmente a nossa comunidade aqui do Distrito Federal e em torno, para conhecerem o nosso plano de desenvolvimento institucional, para a gente poder fazer parte também dessa construção, mesmo que agora tenha uma vigência maior de 7 anos e esse grande movimento de construir o planejamento só vai acontecer de novo em 2029, que é um ano antes de acabar a vigência desse, né, para que a gente tenha justamente tempo de fazer todas essas leituras, todas essas contribuições e participação. Porque é um processo longo, ele dura quase um ano de construção. Quase um ano para planejar 7 anos. Também não vamos fazer isso em 30 dias, né? Não dá. Mas
Mesmo que ainda falte bastante tempo para que esse movimento grande ocorra de novo, é importante que a gente acompanhe o que está planejado até agora, né? Nosso PDI acabou de ser aprovado por um grupo representativo, foi construído por toda a nossa comunidade e ele representa onde queremos chegar, o que a gente oferta, né? Então, quem tem interesse em estudar no IFB, quem tem interesse em trabalhar no IFB, quem já estuda e trabalha no IFB, deve conhecer esse documento, né? Deve Então, se é um apropriar. documento gigante, ninguém vai ler todo ele de uma vez, mas dá um Ctrl F, procura lá o que tem da sua área de interesse, né? O que o IFB faz na área de extensão? Como que o IFB se comunica? Qual é a política de integridade do IFB? Então, todas essas coisas estão nesse documento, a gente convida a nossa comunidade a conhecer e participar, né? Participar, inclusive, verificando se a gente está mesmo seguindo esse planejamento que acabou de ser aprovado. Exatamente. Então, eu só reforço, né, o convite da Haline a toda a comunidade que se aproprie de fato do documento, né? Veja ali, como a Haline disse, é um documento muito grande, mais de 300 páginas, então não dá para ler de uma vez. Então, assim, se as áreas, né, querem devem se apropriar, né? Consulta ali a sua área, o que o PDI contempla ali da minha área, do meu setor, né? E ver ali, está tudo aqui realmente no PDI o que eu realizo, ou o que está lá tem que ser aprimorado, tem que ser aperfeiçoado. Então, assim, nas revisões que ocorrerão de forma anual, em períodos anuais, é o momento para que essas implementações, esses ajustes possam ser realizados. E, no mais, agradecer publicamente a toda a comunidade que participou da construção desse documento, porque foi um processo longo e muito trabalhoso, né? E, finalmente, ele foi concluído, aprovado, publicado. Então, assim, agradecer imensamente a aos membros das comissões e à comunidade como um todo que participou por meio das consultas públicas e tudo mais. Foi muito bom participar da construção desse documento, bom ter ele finalmente aprovado. E esse episódio é para isso, né? Para convidar todos a conhecerem, participarem, acompanharem. Eu fico muito feliz que a gente tem agora uma diretora de planejamento e orçamento que participou tão ativamente da construção e agora vai cobrar todos os gestores que sigam essa nossa rota, né? Exato. Então, muito obrigada a todos que assistiram até aqui e muito obrigada, Valdinar, por ter topado vir falar do PDI junto com a gente. Obrigada, Aline. Obrigada a todos.